Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos falando sobre os Salmos, estamos aprendendo a orar com Salmos e nós vamos falar hoje sobre um salmo de confiança individual. Então, semana que vem será um salmo de confiança coletiva. Pega a sua Bíblia, abra no Salmo 121, leia porque são alguns versos apenas, 8 versos, e você retorna para o vídeo, que vai dar cada vez mais profundidade quando você faz isso, ok? Então o Salmo 121 é um salmo conhecido, um salmo extremamente falado na boca do povo, mas o que ele de fato quer dizer? Então nós vamos introduzi-lo agora para a gente poder entender um pouco melhor, principalmente dos 2 primeiros versos, onde a maioria das pessoas o conhece, que diz o seguinte: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E o verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante porque ele olha para os montes e questiona de onde virá o socorro. O que significa olhar para os montes? E nós temos algumas possibilidades, e dentre elas, na fuga do povo para o Egito, os montes se tornaram um ambiente de segurança, porque é difícil quem vem com carruagens atacar nos montes, é difícil para o cavalo subir, então os montes de certa forma se tornam um lugar privilegiado. Então se você está no monte e alguém vai tentar subir, ele possivelmente vai demorar mais, vai ser mais trabalhoso. Então quem está no monte tem essa vantagem. Então estar no monte significa um lugar de certa forma de refúgio, um lugar de segurança. Quando você lê o Salmo 11:1, ele vai dizer assim, no Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como um pássaro? Porque eles não estão confiando no Senhor. De fato, o Senhor não é o refúgio nesse Salmo 11 aí. Eles estão dizendo, olha, vá para os montes, lá há segurança. Enquanto o salmista aqui, ele está perguntando, eu olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me virá a proteção? Será dos montes? Os montes é tudo aquilo que eu preciso como proteção? E ele responde no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode estar em qualquer monte que seja, se não estiver com o Senhor, você não está protegido. Há outras passagens também que vão demonstrar isso, mas essa ideia aqui que o nosso socorro vem do Senhor, e aqui a melhor tradução seria, o meu socorro vem de eu estar ao lado do Senhor. E isso vai fazer sentido quando a gente for ler o texto, e ele vai dizer isso, que o Senhor é nosso protetor, o Senhor está ao nosso lado. Então, desde o primeiro verso, porque ter o Senhor como protetor não é ter o Senhor que eu chamo ele e ele vem de longe para me proteger. Ter o Senhor como protetor é caminhar com o Senhor. É nessa caminhada, nessas trilhas que eu caminho com o Senhor e a gente vai conversando, é que eu já tenho a proteção ao meu lado. Nós falamos nas semanas passadas que há momentos que a gente não consegue clamar porque a situação nos pega desprevenido. E tudo bem, por quê? Porque nós estamos andando com o Senhor, e para quem anda com o Senhor, há o socorro bem presente na tribulação, o socorro está conosco, está ao nosso lado. Então essa é a ideia do Salmo. Eles se abrigavam nos montes, mas o salmista está dizendo, eu me abrigo no Senhor. Então não se abrigue em monte. Não, às vezes a gente faz algumas coisas para nos dar conforto, para nos dar certa proteção, enquanto nosso estágio de vida, nosso pensamento, tudo que nós precisamos é ter o Senhor como nosso socorro e não qualquer coisa que a gente tenta fazer para se proteger como nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, vem de eu andar com o Senhor, de eu estar ao lado do Senhor, ok? Então a grande palavra nesses versos é o socorro. De onde vem seu socorro? Vem dos seus recursos?
vem das suas capacidades de prever o futuro, de antecipar situações possíveis? Não, o meu socorro vem do Senhor. E ele vai continuar os versos 3 a 8, que ele vai ser uma resposta sobre como assim o socorro vem do Senhor. O que o Senhor faz ou deixa de fazer para seu socorro? Então nós responderemos isso, ou o salmista respondeu isso nos próximos versos, de 3 a 8. Mas de 3 a 4, ele fala o que o Senhor não faz. Isso é muito interessante. Vamos ver o que o Senhor não faz? Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Então há 4 negativas que não aparecem muito no texto em português, mas que aparecem no texto hebraico, que fica muito claro. Então, ele não deixará que você tropece. Então, ele não deixará que você tropece, a primeira é negativa. Ele não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila, então não cochilará. Ele não cochila e não dorme. Né? A nossa português já vem para o nem dorme. Então, essas 4 negativas que o Senhor faz. E isso faz nos lembrar algumas coisas. Por exemplo, quando Elias está no Monte Carmelo enfrentando os profetas de Baal. E ele, na ironia, ele pergunta aos profetas, aos sacerdotes de Baal, né? Cadê o seu Deus? Será que ele está dormindo? É meio-dia, um Deus que dorme ao meio-dia? De fato é tudo irônico, porque Elias já sabe que não há Deus a não ser o Senhor. Baal é apenas um Deus com letra B minúscula, né? Um ídolo. Baal não pode nada, não é capaz de nada. E por isso Elias vai brincando, dizendo: cadê o seu Deus? Está dormindo? Seu Deus dorme? Seu Deus cochila? Seu Deus não há proteção. Tem essa ideia que o nosso Deus ele não dorme. E aí a gente lembra do Novo Testamento que Jesus diz: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então o nosso Deus trabalha para nós, trabalha conosco, trabalha por nós. Esse é o nosso Deus, não para. E aí não para não tem a ver sem descanso, mas tem a ver com Deus presente o tempo todo, presente em todos os momentos. Mas também esse salmo apresenta esse socorro, esse Senhor que traz o socorro como um pastor. Porque quando ele fala aqui de não dormir à noite, tem muito a ver com os pastores. Porque os pastores que ficavam de olho na madrugada para que o seu rebanho, suas ovelhas não fossem atacadas. Por exemplo, quando a gente lê Lucas 2,8, diz o seguinte: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Então percebe que os pastores ficavam à noite porque há muito perigo noturno em Israel naquele tempo. Então o pastor era aquele que ficava. Então, de certa forma, faz ressoar o Salmo 23 também dos nossos ouvidos. Bom, dito do que o Senhor não faz, vamos agora para o que o Senhor faz, versos de 5 a 8. Olha o que o Senhor faz. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado. Lembra o Senhor? O meu socorro vem de estar ao lado do Senhor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Como assim como sombra que o abriga? Olha a explicação. O sol não lhe ferirá mal de dia, não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Então essa ideia de sombra tem a ver com um sol que era extremamente forte no deserto, que poderia causar prejuízo às pessoas. E aí no verso 7... o Senhor guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Aqui não é a palavra, obviamente não, mas aqui é a palavra guardar. Quando a gente traduz, essas palavras vão sendo trocadas, mas é importante a gente ressaltar isso, que no texto hebraico aparece 4 vezes aí a palavra guardar. Então, quando a gente lê os 5 e 6, ele vai falar que o Senhor nos guarda sobre a sombra, né? O Senhor, seu protetor, está ao seu lado como sombra que abriga, ou seja, a sombra é que guarda, que guarda o salmista, né? Lembrando que é um salmo individual. E a resposta também está no verso 6, que tem essa ideia
da sombra que guarda, que é do sol e da lua, principalmente do sol. A lua tem a ver com a nevada e o tempo muito frio, e aí não tem tanto a ver com o sol que precisa de uma sombra. Aqui na noite não precisa de uma sombra, precisa de um abrigo, e o Senhor é nosso abrigo também. E o Senhor nos guarda de todo mal, verso 7. O Senhor guarda de todo mal. O Senhor guarda a nossa vida, no mesmo verso 7. O Senhor protege a sua vida, e a ideia é guarda a sua vida. E por último, o Senhor guarda a sua entrada e sua saída. Na NVT não está assim, o Senhor guarda em tudo que você faz. Se você ler uma versão mais antiga, vai dizer o Senhor guarda a sua entrada e sua saída. A NVT já nos interpretou para a gente dizendo o Senhor guarda em tudo que você faz. Tudo que você faz dentro de casa e tudo que você faz fora de casa. Tudo que você faz quando você está no ambiente, tudo que você faz quando você sai do ambiente. Guarde sua entrada e sua saída. O Senhor é esse protetor que te protege de tudo. Não é uma proteção com carência, não é uma proteção de certas coisas, é uma proteção de tudo. O Senhor nos guarda, nos protege, nos cuida. O Senhor é o nosso socorro bem presente o tempo todo e de tudo. O Senhor está conosco. Aqui, o verso 109 vai trazer alguma coisa bem interessante para a gente, porque o que é estar ao lado? Né? Aqui tem umas versões antigas que vai trazer à direita. Salmo 109, 31 vai dizer o seguinte: pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam sua alma. Então, se pôr à direita tem a ver também com proteção. Né? Isso aí, quando a gente vai ler Apocalipse, é muito importante isso, estar à direita, essa ideia de proteção. Então, o Senhor é o protetor. Agora, também há duplas de situações e lugares. Por exemplo, quando ele fala de noite e dia, sol e lua, entradas e saídas. E no final, quando ele fala agora e para sempre. O que isso significa? Essas duplas nos mostram vários perigos. E diversas formas. Nós vimos, né, perigos terríveis que às vezes vêm sobre nós, mas às vezes perigos do dia a dia. Vai mostrando da noite e do dia, do sol e da lua, entradas e saídas, os perigos que podem acontecer, e agora e para sempre. Mas todos esses perigos não nos causam dano. E todo esse perigo nos aponta para o Deus protetor que nós temos. Que a grande sacada do Salmo é essa. Não é pontuar os perigos que nós passamos, as dificuldades que nós vivemos, mas o Senhor, que é o nosso socorro, agora e para sempre. É essa confiança que o salmista está mostrando para a gente. Por isso o salmo é de confiança individual, porque não importa a circunstância, não importa os perigos que vamos enfrentar. Eu olho para tudo aquilo que vocês estão dizendo, que isso é proteção, e eu falo assim, eu olho para tudo isso e pergunto, de onde vem o meu socorro? De onde vem a minha proteção? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde vem sua proteção? Eu espero que, assim como o salmista, nós possamos falar, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? 3 perguntas para que a gente possa conversar nos grupos. Primeira pergunta, em sua vida, o que é ou que poderia ser esses montes que trazem tranquilidade? Essas coisas que aparentemente trazem uma aparente segurança. O que talvez você coloque aí como seus montes? Isso eu estou seguro. Se tirar isso, eu abalo. O que é? Pontue aí. 2. Cite alguns atributos de Deus. Mas assim, aqueles são bem visíveis em sua vida, ok? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que o Senhor é o socorro dele. Isso é visível, ele mostra isso. Mas você pode dizer, ele fala que o Senhor é protetor, que o Senhor não cochila, a ideia de o Senhor estar atento, mas o que você poderia dizer sobre o Senhor? Enumere algumas coisas que você percebe que é nítido em Deus na sua vida. Talvez sejam coisas parecidas, às vezes são coisas bem diferentes. Converse aí, de repente a gente faça uma lista bem legal, ok? E número 3, aí já não há pergunta, mas vou ler e você vai entender. Ore agradecendo a Deus por livramentos em sua vida, seja eles conhecidos por você ou não.
Porque lembra quando nós vimos que às vezes a gente passa por problemas que a gente nem percebe, Deus já agiu. E às vezes a gente nem sabe que fomos livres de perigos. Pois é, pare esse momento e agradeça a Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor. Que Deus te abençoe e boas reflexões.